Eu me chamo Carolina Bettoni, sou médica ginecologista, atuo aqui em Bento Gonçalves e também na área de obstetrícia. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da saúde da mulher em geral. A gente sabe que o ginecologista tem um papel fundamental na vida das mulheres, até porque nós conseguimos manter um contato durante toda a vida, desde da sua adolescência até no período da menopausa. Então assim, hoje em dia, o que nós temos buscado cada vez mais é conversar muito mais a respeito de prevenção do que a respeito de tratamento de doenças. Então todas as nossas lutas, todas as nossas buscas é no intuito de que as pessoas tenham cada vez mais consciência a respeito da prevenção, de conhecer o seu corpo, de saber que o seu corpo é quem é responsável, né, pela sua saúde, tanto mental quanto saúde física, é a pessoa. Então, mais do que nunca, a gente tem que pensar nisso. Falando em respeito de ginecologia, a gente sabe que a maioria das mulheres consideram o seu clínico geral, né? Então, o que que acontece? A primeira coisa que é importante é escolher bem o seu profissional, tá? O profissional que vai te acompanhar. Porque como o ginecologista lida com as questões, com muitas questões da vida da mulher, primeira regra é nós termos a tranquilidade, a certeza, a firmeza de que a gente vai poder debater sobre temas, né, que a gente não precisa ficar se restringindo, né? Então isso é uma coisa fundamental. Ter um bom relacionamento com o seu médico e procurar sempre um profissional que vá suprir as suas necessidades. Quando a gente fala em saúde da mulher, o ideal é que todas as meninas entre 13 a 18 anos possam fazer pelo menos uma consulta no ginecologista. Não que o pediatra, se o pediatra se sentir apto a atender essa faixa etária, também não há problema nenhum. O que a gente vai abordar nessa primeira consulta com o ginecologista na adolescência? Principalmente, nós vamos conversar e reforçar alguns pontos no quesito de educação sexual, né, na prevenção saudável, né, e principalmente também abuso de drogas, depressão. A gente engloba uma série de fatores, mas também a parte principal é sobre a anticoncepção segura, tá? O exame ginecológico propriamente dito, o exame de coleta de citopatológico, a gente não faz nessa faixa etária, geralmente a partir dos 21 anos, tá? Antes disso, só se a menina for sexualmente ativa ou que tiver algum problema relacionado, alguma patologia que ela tenha que relatar, aí nós temos que fazer esse exame Senão, o mais importante nesse período é a conscientização, tá? Nós falamos muito também na questão da atividade física, na sua alimentação, porque isso é fundamental para a prevenção das doenças. Depois dos 21 anos, o ideal seria que a mulher pudesse, pelo menos uma vez por ano, fazer a sua consulta, tá? E nisso a gente vai abordar os temas pelos quais ela vai precisar fazer durante a sua vida, tá? As suas necessidades. Então, assim, a gente vai começar a discutir sobre anticoncepção, mais adiante quando ela quiser engravidar, né? Então a gente fazer um período de consultas pré-concepcionais, nós vamos fazer um pré-natal. Então assim, a demanda do ginecologista vai também vai ser em função da realidade que a paciente queira naquele momento, né? A gente não pode deixar passar todas essas questões. Pacientes que tenham históricos familiares, né, que exijam um pouco mais de cuidado, também vão ser avaliadas melhor. Os métodos preventivos, os exames preventivos também eles vão modificando conforme, né, os trabalhos científicos, então sim, a gente tem toda uma regra, toda uma série de questionamentos a fazer. Depois que a paciente tem os seus, enfim, decidir quantos filhos ela vai ter, com o passar do tempo, após os 40 anos pelo menos, o ideal é não esquecer de fazer uma mamografia, tá, anual, acompanhado ou não da ecografia, né? Porque a gente tem que pensar muito na prevenção de tumores, né? Depois vem a fase do climatério, onde que a mulher começa um período de alterações de ciclo menstrual, né? Começa a ter alguns receios, alguns medos, os quais a gente também tem que acalmar e tranquilizar.
E lembrando que após os 50 anos, geralmente as mulheres já estão em menopausa ou em vias de sempre também lembrar principalmente da massa óssea, tá? Então assim, o ginecologista, para você ver a importância, ele está em praticamente todos os períodos da vida da mulher. Em todas essas fases, hoje em dia é fundamental que a gente tenha e que a gente converse a respeito de atividade física, de uma boa alimentação, tá? A alimentação hoje em dia é fundamental. O cuidado com o ganho de peso, e a gente sabe que a maior causa de morte nas mulheres hoje em dia é alterações cardiológicas, infartos, isquemias. Então assim, nós temos que ter realmente também, após principalmente os 50 anos, consultas com cardiologista e equipe multidisciplinar, tá? Lembrarmos que quem cuida do nosso corpo somos nós. E eu vou deixar para vocês umas dicas que eu acho fundamentais, eu vou ler aqui para vocês, a respeito de algumas dicas para cuidados da saúde de todas as mulheres, tá? Então, primeira delas, crie um tempo para você. Porque a gente precisa, nós temos uma vida muito atribulada e ter um tempo para fazer coisas agradáveis, uma meditação, uma leitura de livro, enfim, a gente esquece muito de termos esse tempo, é fundamental. Busque um estilo de vida saudável. Ele inclui evitar consumo de álcool, drogas, uma alimentação saudável e a atividade física da qual a gente falou. Procurar dormir bem. A recomendação de 7 a 8 horas por dia. Nem a mais e nem a menos. Isso ajuda muito no equilíbrio do organismo, tá? Atenção com as doenças cardiovasculares, porque elas são a maior causa de morte entre as mulheres, principalmente após os 50 anos, então é fundamental que a gente tenha o envolvimento de uma equipe multidisciplinar, tá? E fazer as avaliações periódicas de sua saúde. Isso é fundamental para que a gente tenha uma vida o mais plena possível. Foi um prazer conversar com vocês. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho, né? Sintam-se sempre à vontade. Nunca esqueçam de marcar e ter as suas revisões de rotina para poder conversar. E nunca esqueça que na consulta você não deve ter nenhum pudor. A gente precisa conversar sobre os assuntos, debater. Vocês têm esse poder. Obrigada, um abraço a todos.